Bom, aqui que a gente inicia hoje. Então, aquela parte já foi vista na semana passada, hoje a gente inicia o debate a partir do capítulo 2. Vou pegar aqui o livro. O capítulo 2 começa falando da burrada da Nokia, né? Em 2007, a Apple lançou o iPhone e nessa mesma época aí a Nokia comprou a Navitec, que é uma empresa de mapas, possuía sensores em todo o mundo e comprou por 8,1 bilhões, 8,1 bilhões, sendo que não seria mais necessário ter sensores porque a Apple estava lançando os smartphones, todos os sensores estariam já no smartphone, né? Então não precisaria ter sensores por fora. Quando a Nokia fez essa compra, ela não imaginava que seria disruptivo o celular, né? Ninguém imaginava. Até a McKinsey, a gente já discutiu isso na reunião passada, ela deu consultoria para não apostar na TIT, se não me engano, não apostar nos celulares. Mas beleza, a gente não tem como prever tudo, a Nokia gastou esses 8,1 bi de dólares para comprar a Navitec, só que a Waze estava nascendo no ano seguinte, em 2008, a Waze estava nascendo em Israel, e ao invés dos investidores da Waze investir milhões de dólares em sensores, eles perceberam que poderiam usar as localizações dos sensores do GPS dos celulares que acabaram de ter lançado. Então, morreu, né, a Navitec, a Nokia, vocês viram que ela caiu drasticamente daquele vídeo que a gente mostrou na semana passada. Ela era uma das top 15 players mundiais, saiu do top 15, hoje em dia acho que está falida já, né? Morreu já. Por detalhes assim básicos como falta de análise de mercado ou uma análise que naquele momento não foi exponencial, foi uma análise linear e acabou que não funcionou. Então achei muito interessante, por isso que eu trouxe essa primeira apresentação aqui, né, dos capítulo 2, essa linha do tempo, como é curioso a Nokia, que ninguém imaginava que iria sair do mercado, e por fazer uma aquisição errada, sem uma pesquisa estratégica, acabou saindo do mercado. A Nokia gastou uma quantidade enorme de recursos para comprar e manter bilhões de dólares em ativos físicos, enquanto a Waze simplesmente acessou as informações já disponíveis em dispositivos tecnológicos de propriedade do usuário. Se alguém tiver algum comentário, só é fazer, senão a gente dá sequência para entrar já no Master Business. Também tem uma indicação de livro que está nesse capítulo 2. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, mas se está citado por Salim Ismail, acho que vale a pena a gente dar uma analisada depois. É o dilema da inovação, quando as novas tecnologias levam empresas ao fracasso. Aqui é aquele contraponto, que nem sempre você vai ter que fazer tudo tecnológico, porque também tem empresas quebrando por achar que é só tecnologia. E aí esse livro é como se fosse um equilíbrio do o que é realmente para você ir para a vertente tecnológica e o que também tem que ter um certo equilíbrio. Senão, toda empresa vai virar uma startup. Daí eu queria pedir a participação de algum dos afiliados para fazer a leitura aí da página 42, só o parágrafo 2 e 3. Se alguém puder. Vamos lá, um exemplo dessa disrupção iminente é o adolescente Jack, que aos 14 anos desenvolveu sozinho um teste de detecção de câncer pancreático em estágio inicial que custa apenas 3 centavos. Sua abordagem, aguardando alguma das revisões por pares, é 26 mil vezes mais barata, 400 vezes mais sensível e 126 vezes mais rápida que os diagnósticos de hoje. Os líderes de mercado da indústria farmacêutica não têm ideia de como lidar com Jack, um dos muitos garotos prodígios que estão surgindo no mundo inteiro. E todos eles têm o potencial de desestabilizar grandes empresas e setores bem estabelecidos. Os Jacks do mundo, né, trazem o pensamento exponencial ao nosso mundo linear e nada poderá impedi-los. Voltando ao caso Navitec versus Waze, uma coisa que esperamos deixar claro é que o pensamento linear tradicional não funciona em um mundo exponencial. Em suma, não tem como competir. Salim viu isso em primeira mão no Yahoo, em 2007, que apesar de suas credenciais na web, operava dentro de uma clássica estrutura organizacional matricial linear.
cada vez que um novo produto era lançado, ou quando um produto mais antigo era modificado, a equipe responsável precisava mexer alguns pauzinhos, desenvolvimento de... Ou quando um produto mais antigo era modificado, a equipe responsável precisava mexer alguns pauzinhos. Desenvolvimento de marca, jurídico, privacidade, RP, etc. A cada etapa levava dias ou semanas. Isso significava que, no momento em que qualquer coisa finalmente chegava à internet do consumidor, geralmente era tarde demais. Alguma startup ou outra empresa já havia começado. A conclusão de Salim sobre uma causa fundamental dos problemas do Yahoo é que sua estrutura organizacional é a antítese da indústria. Alguém quer fazer algum comentário aí? Posso passar? Março de 2006, eu achei também bem interessante isso no livro, foi o dia oficial das organizações exponenciais, né? Foi quando o Jeff Bezos lançou a nuvem, né? Então, a partir desse dia, qualquer startup no mundo todo tinha um local para acessar, para deixar os seus dados, né, suas informações. E isso aí foi a mudança disruptiva para todo o modelo de startup que existe hoje, começou a partir desse dia aí, em 2006. Aqui tem uma outra parte de leitura, se alguém puder fazer, por favor, na página 45. Levando a observação de Aziege um passo adiante, a questão real e fundamental de nossa era exponencial é: o que mais pode ser habilitado para a informação? Quando você acessa recursos e os habilita para a informação, o resultado principal é que seus custos marginais caem para zero. É muito provável que o avô das organizações exponenciais baseadas em informações seja o Google, que faz a busca, né, de páginas da web, mas não as possui. Seu modelo de receita, o alvo de muitas piadas há 10 anos, permitiu que o Google se tornasse uma empresa de 400 bilhões de dólares. Um marco que foi alcançado essencialmente pela manipulação da informação em texto e agora em vídeo. O LinkedIn e o Facebook juntos valem mais de 200 bilhões de dólares, e isso é apenas o resultado da digitalização de nossos relacionamentos, ou seja, transformando-os em informações. Acreditamos que nos próximos anos a maioria dos grandes empreendimentos construirá seus negócios a partir de novas fontes de informação, ou pela conversão de ambientes previamente analógicos em informação. E esse ambiente inclui cada vez mais hardware, sensores, impressoras, scanners, 3D, biotecnologia, etc., como mencionado anteriormente. O Tesla S, que tem apenas 17 partes móveis em seu sistema de transmissão, pode ser considerado um computador disfarçado de carro de luxo, altamente capaz, que se atualiza a cada semana por meio de downloads de software. Bacana. Obrigado, André. Aqui vem o resumo do livro. Nossas estruturas organizacionais evoluíram para administrar a escassez. O conceito de propriedade funciona bem para a escassez, mas o acesso à partilha funciona melhor em um mundo abundante, baseado em informação. Enquanto o mundo baseado em informação está se movendo de forma exponencial, nossas estruturas organizacionais ainda são muito lineares, especialmente as maiores, os grandes. Já aprendemos como expandir a tecnologia, agora é hora de expandir a organização. As estruturas matriciais não funcionam em um mundo exponencial baseado em informação, e as organizações exponenciais aprenderam a organizar em torno de um mundo baseado em informação. Achei bem bacana também que qualquer empresa projetada para o sucesso no século XX está fadada ao fracasso no século XXI. E por fim a gente entra no capítulo 3, que é a última parte do debate de hoje do e-book, né? Eu achei interessante esse PTM aí que ele começa citando no capítulo 3, que é sobre o propósito transformador massivo. Propósito transformador massivo. Não indica esse propósito que a organização faz, mas o que inspira a realizar. Elas capturam os corações e as mentes, e as imaginações e as ambições das pessoas, dentro e principalmente fora das organizações. É um propósito maior, ambicioso da organização. Não é algo que seja muito palpável, né? Tem até aqui alguns do Google, por exemplo. O propósito transformador do Google é organizar a informação do mundo.
Isso realmente impacta muito quem lê e mexe com a emoção, com o coração, com o sentimento, do que mais a técnica do negócio. O TED falou que o PTM do TED é ideias que merecem ser espalhadas. E a Singularity University, impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Então são provas de PTM que envolve, que cativa todos os funcionários, os colaboradores, os estudantes, todo mundo fica fascinado pelo PTM. Eu até coloquei aqui também algo chamado que é Ikigai, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ele não está no livro, mas a maioria dos mentores e grandes empresários de hoje estão divulgando muito essa metodologia do Ikigai. Basicamente, o Ikigai é algo milenar, é um conceito japonês, e que te ajuda a você chegar no seu PTM, né, no seu propósito transformador massivo. Então, a maioria dos grandes empresários, por exemplo, Robson Shiba, Camila Farani, o pessoal da Polishop, que é o João Apolinário, a maioria dos grandes empresários hoje estão usando esse conceito. O cara da Chili Beans, que é o Kaito Maia. Então, tem vários, dá para citar vários grandes empresários que estão usando esse Ikigai para tudo na vida, né? Para primeiro ver o que ama, paixão, vocação profissional, e você conseguir fazer algo que realmente te deixe feliz e você consiga impactar outras pessoas. Mas não está no livro isso, eu só citei aí para que alguém quiser pesquisar e começar a se aprofundar nisso. Eu acho que vale muito a pena, porque os grandes estão se aprofundando nesse Ikigai. Somente os maiores problemas do mundo são os maiores mercados do mundo. Que eu achei isso bem interessante também, uma frase citada pelo Peter Diamandis, que ele é um dos coautores desse livro, né? Ele escreveu o prefácio. Se você for parar para analisar, quanto maior for o problema, se a gente conseguir achar uma solução para aquilo, vira algo estrondoso, algo exponencial e algo escalável, né? Opa, pode falar. E partindo dessa frase, é interessante que há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, já tinha rumor de quanto iriam valer as ações das empresas do Musk. Justamente pelo fato de que ele está buscando solucionar problemas globais e problemas até fora daqui da Terra, como o fato de levar a população humana lá para Marte. Então, os rumores é que as empresas de SpaceX, SolarCity e Tesla batessem aí, em média 3 trilhões de dólares, ultrapassando as maiores na época. Sim. Que não tinham conseguido nenhum trilhão. Sim. Então, partindo desse pressuposto. Resolver um problema muito grande, né? Quanto maior for esse problema, mais resultado vai ser gerado. E aí essa imagem também está lá no livro, né, no capítulo 3, falando das 10 características das organizações exponenciais. Antes das 10 características, segundo o autor, existe um PTM. É como se o PTM estivesse lá em cima, é uma base, né? Antes de você entrar no detalhe das 10 características, você tem que ter esse propósito transformador. Esse capítulo 3, ele fala primeiro da parte de escala. Das 10 características, 5 é a escala, 5 é para o externo e 5 é para o interno. Dos 5 para o externo, a primeira que ele fala é o staff sobre demanda. O que significa isso? Não ter funcionários fixos. Ele acredita que a gente tem que ter funcionários cabeças, funcionários chaves dentro da organização, mas o grande massa de trabalho vai ser quando a demanda surgir e você vai conectar essas pessoas. E aí, se você for ver, tudo hoje que é exponencial é assim. Então, ele não tem uma folha salarial grande, ele não tem um custo fixo alto, mas ele tem pessoas prontas para trabalhar ali para ele sobre demanda, a depender da quantidade de clientes que tenham. Então isso é fantástico conseguir, né? É muito difícil conseguir fazer isso na prática e é muito fantástico quem consegue fazer isso, esse staff sobre demanda. Depois ele fala que a segunda característica das organizações exponenciais é comunidade ou multidão, né? Se eu não me engano, tem comunidade ou multidão. E daí essa característica é você conseguir impactar muitas pessoas, né? Como você conseguir atrair e conectar com comunidades e multidões. Então ele explica também no livro como fazer isso. Depois ele vem para a parte dos algoritmos. Tudo está na internet, tudo é digitalizado, é muita informação. Se você não cria algoritmos, você não consegue organizar e criar escala naquela sua empresa, para acelerar.
Depois ele fala de ativos alavancados. Essa questão de ativos alavancados é você tirar o ativo de bens físicos, né? Então ele fala, a Amazon hoje não tem nenhuma sede fixa dele, não é dele, o prédio não é dele, ele não comprou o prédio para ter a Amazon lá, uma das empresas mais bilionárias hoje. Então a gente tem um pouco aqui, né, essa coisa, vou comprar isso, vou comprar aquilo para dar certo na empresa. E hoje não é comprar aquilo ou isso. É mais você conseguir alocar recursos ativos que você não precise ter um custo fixo ou ter uma porta de capital muito grande. E por fim, engajamento. Eu achei muito interessante a parte do engajamento, a quinta característica, porque ele cita muito a gamificação, ele cita concurso, treinamento, tudo que você puder engajar os seus funcionários e os seus clientes, faça nessa parte aí de engajamento. Então, desde concursos, gamificação, sorteios, brindes, tudo aquilo que a gente vê muita empresa fazendo já hoje, né? Eles indicam muito também, e é a quinta característica das organizações exponenciais. Tem um detalhe bacana, que ele fala que não necessariamente você precisa ter todas as características para ser uma organização exponencial. Não precisa ter todas. Pelo menos 4. Mas se você conseguir ter todas, a chance de você dar mais certo e escalar realmente é muito maior do que uma que tenha menos. Aqui é outro livro que ele indica, também nunca ouvi falar, Comece por Você, Adapte-se ao Futuro, Invista em Você e Transforme Sua Carreira. Também, o Reid Hoffman é um dos fundadores do LinkedIn, não é, João? Se não me engano, do LinkedIn. Então, são caras extremamente bem-sucedidos, de bilhão já, né? Os caras já são eles já escalaram empresas, e tem esse livro aqui que é uma indicação do Salim Ismail, que eu acho que vale a pena também a gente dar uma lida. André, você pode ler essa parte para a gente, por favor? Página 65, parágrafo 4. Uma análise feita pela Associação Americana de Psicologia em 17 estudos sobre práticas de contratação descobriu que um algoritmo simples vence as práticas de contratação intuitivas em mais de 25% em termos de contratações bem-sucedidas. Neil, um especialista em inteligência artificial, observa que usamos a inteligência artificial e algoritmos para mitigar e compensar muitas das seguintes heurísticas na cognição humana. Primeiro é o viés da ancoragem, a tendência, a confiar demais ou de se ancorar a uma característica ou uma parte da informação na tomada de decisões. O viés de disponibilidade, que é a tendência de superestimar a probabilidade de eventos com maior disponibilidade na memória e que pode ser influenciada por quão recentes são as memórias ou quanto elas são incomuns ou emocionalmente carregadas. Tem um viés de confirmação, a tendência a procurar, interpretar, focar e lembrar-se de informações de tal forma que confirmem suas próprias ideias preconcebidas. O viés de apresentação, que é tirar conclusões diferentes a partir da mesma informação, dependendo de como e por que a informação é apresentada. O viés de otimismo, a tendência a ser demasiado otimista, superestimando os resultados favoráveis e agradáveis. Ainda tem o viés da falácia, do planejamento, a tendência a superestimar os benefícios e a subestimar os custos e tempo de conclusão de tarefas, e o viés de custos irrecuperáveis ou aversão a perdas, que é a inutilidade de desistir de um objeto é maior do que a utilidade associada ao adquirido. Eu achei interessante esse exemplo, porque eu sou um case disso, né? A gente fez justamente o sisteminha do RH, tirando da subjetividade para o objetivo, e a gente tem acertado muito mais na contratação do que naquela percepção que às vezes era nos primeiros 15 minutos a gente já sabia se ia... 15 minutos não, os primeiros 15 segundos você já sabia se ia contratar ou não, você só confirmava isso depois, pelo primeiro impacto que aí todo mundo, ser humano, acaba tendo. Então, se a gente conseguiu tirar isso da parte subjetiva para objetiva, a gente conseguiu ter um ganho muito maior na parte de contratação. E é justamente esse caso aí que ele cita, né? Aqui tem outro livro que ele recomendou, O que é meu é cada vez mais seu, falando da questão de compartilhar. Também foi indicação do Salim Ismail.
Por fim, criar esse tipo de comunidade, ou seja, criar uma organização exponencial, requer um grande produto ou uma visão cativante, mas também exige uma boa quantidade de tempo. Levou 16 anos para a Apple atingir seu status de ícone cultural. Então, não é as coisas assim, né? É exponencial, é rápido, mas tem aquela escalinha ali embaixo que poucas pessoas lembram de falar dela e que pode ser que demore um pouco para realmente sair e explodir e detonar o segmento. No caso da Apple, 16 anos para ela virar um ícone cultural, segundo Salim Ismail. E aqui o resumo do capítulo 3, já para a gente finalizar. As marcas começaram a se transformar em PTMs, isso daí agora não é só as exponenciais, segundo ele, as marcas têm essa tendência de todo mundo, em qualquer segmento, você começar a achar um propósito transformador massivo para o seu negócio. As organizações exponenciais se expandem para além de suas fronteiras organizacionais, acessando pessoas, ativos e plataformas para maximizar a flexibilidade e a velocidade e aprendizagem. As organizações alavancam 5 externalidades, que foi o que a gente acabou de ver, né? O staff sob demanda, a comunidade, multidão, algoritmos, ativos alavancados e engajamento. Então essa é a parte de dentro das organizações, não, essa é a parte externa das organizações exponenciais. Capítulo 4 a gente vai ver a parte interna dessas organizações. Bom, a gente encerra